Muito bem, pessoal, boa tarde. Hoje, então, vamos quinta aula, né? Hoje vamos falar sobre as funções inorgânicas. Então, só para relembrar um pouquinho, nós já falamos no primeiro encontro uma introdução à química, as propriedades da matéria, os estados físicos. No segundo encontro, falamos do átomo, falamos sobre as propriedades atômicas. No terceiro encontro, nós falamos sobre a tabela periódica e as propriedades dos elementos, né, dos elementos químicos. Inclusive, a tarefa de tabela termina hoje, tá? Às 23h55, para garantir, né? Termina a tarefa da tabela. Ela se encerrou no sábado, mas algumas pessoas falaram que perderam essa tarefa, né? Perderam o prazo. Então, nós estendemos até hoje para dar mais um tempo para o pessoal, então, fazer essa tarefa, né? É muito importante que façam essa, termina a primeira avaliação. Então, amanhã já vou corrigir o que tem que corrigir, já a tarefa da atividade 1, a 2 já estou olhando, né? E aí falta da tarefa da tabela para poder concluir a atividade, a avaliação número 1. E aí, conforme nós já temos em normativa, né, aqueles que não alcançarem 6 poderão fazer uma recuperação. Certo? Nós já falamos também sobre, no estudo 4, falamos sobre as ligações químicas. E hoje vamos falar das funções. Como no dia da ligação nós tínhamos um conteúdo assim, um pouquinho maior, eu vou tentar falar das funções, lembrando das ligações químicas para reforçar esse conteúdo que é tão importante quando a gente fala em ligação, né, em como as substâncias estão agregadas, certo? Bom, eu vou colocar aqui para apresentar em tela inteira, e daí a gente pode se mover entre os materiais de forma mais adequada. Então, como eu falei para vocês, né, no nosso estudo 1 da avaliação 2, nós falamos sobre ligações químicas, nós falamos sobre as ligações primárias e as secundárias e a geometria molecular. Ligações primárias são aquelas em que acontece entre os átomos, né? Por exemplo, a ligação iônica entre um não metal com um metal. Eles geram os íons e os íons se atraem. Ligação covalente entre somente não metais. Esses são aqueles átomos que precisam de ganhar elétrons. Então, eles não vão perder, eles só vão fazer sociedades, nós chamamos de covalências. E o terceiro tipo são as ligações metálicas, só ocorrem entre metais ou na forma de ligas metálicas, né? Ou somente átomos de um mesmo metal, né? Ou de 2 ou mais metais, ou até mesmo com alguns não metais inclusos, né? Dentro do retículo cristalino deles. Então, essas são as ligações primárias. As ligações secundárias, elas acontecem basicamente nas moléculas, que são as forças de atração, não só entre as moléculas, né? Pode acontecer de íons dissolvidos em solução, né? Acabam formando forças de atração também. Hoje, nós vamos falar sobre as funções inorgânicas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Nós vamos falar sobre as funções inorgânicas. O que vem a ser as funções inorgânicas? Vejam bem, são os grupos, né, de substâncias que nós temos como inorgânicas. Dentre desses grupos, nós já podemos citar o ácido, né? Os ácidos, as bases ou hidróxidos, né? Sais e óxidos. Esses são as 4 funções inorgânicas. Tem mais um grupo, mas como ele é muito pequeno, ele não é muito citado, que são os hidretos, quando o hidrogênio se comporta de forma negativa e ele acaba se ligando com metais.
Mas como é um grupo muito pequeno, a gente não fala tanto deles, mas é um grupo bem interessante. Então, ó, nós temos função ácido, função base, função sal e função óxido. Então, eu peço sempre, né, que vocês, a partir de hoje, leiam os materiais, aprofundem suas leituras, porque é uma parte muito importante, né? Os termos ácidos, álcalis, eles não são novos, né? Só para ter uma ideia, né? Ácido vem do latim, né? E ácidos, que significa azedo. Então, é uma propriedade desse grupo, né? Ter esse sabor azedo. Não que a gente vá sair pegando os ácidos e experimentando, né? Não é isso. Mesmo porque muitos ácidos são tóxicos, né? São muito agressivos. A palavra álcali vem do árabe e que significa cinza de vegetais, cinza de plantas, né? Então, álcali, para nós, vai ser a função base, tá? Já o Lavoisier, né, que é tido como pai da química, ele já falava e acreditava que o oxigênio era o princípio acidificante. Mas, né, depois, ou contemporâneo a ele, muitos outros cientistas descreveram ácidos que não tinham oxigênio. Então, caiu por terra essa teoria do Lavoisier. Porque eles começaram a sintetizar, isolar, né, tipo ácidos como o ácido cianídrico. Vejam que ele não tem oxigênio. O ácido sulfídrico também não tem oxigênio. O ácido clorídrico também não tem oxigênio. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos falar dessas funções, tá? Quando a gente fala da função ácido, segundo o Arrhenius, aí vocês vão me perguntar, por que, professor, segundo o Arrhenius? Porque existem outras definições de ácido, que são mais modernas, mas a gente vai prioritariamente falar da característica dos ácidos de Arrhenius. Arrhenius, ele fez algumas experiências e ele verificou que o que nós chamamos de ácidos serão todas aquelas substâncias que vão liberar como cátion o íon hidrogênio, o H+, ou também chamado de hidrônio, né? Então, quando nós misturamos com água o ácido, ele libera o H+, ou, né, o mais certo seria o hidrônio, né, o H3O+. Por quê? Porque o hidrogênio não tem nenhum elétron, ele vai ser atraído, né, por moléculas polares, como a água é polar, ele se atrai do oxigênio. Já vamos mostrar como é que isso acontece. Bom, quais são as características levantadas, então, pelo Arrhenius? Que os ácidos apresentam sabor azedo, como eu já falei, não vamos testar sensorialmente, né, porque existem ácidos aí que são muito agressivos, né? Desidratam a matéria orgânica, depois eu já vou mostrar para vocês como, né? Deixam incolor uma solução alcoólica de fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador, então essa fenolftaleína é dissolvida em álcool, e quando a gente pinga algumas gotas dessa na solução, se for ácida, ela fica incolor. E neutralizam bases ou hidróxidos, formando o sal e água. Então, essas foram as características levantadas pelo Arrhenius. No segundo ponto, tem o que a gente chama de ionização. Aqui eu peço a vossa atenção, porque é diferente de dissociação. Ionização é quando eu tenho uma molécula e essa molécula, ela forma íons, ela vai gerar íons. Geralmente isso acontece em solução aquosa. Aqui está mostrando o HCl, o ácido clorídrico. Então, quando colocado em presença de água, o que vai acontecer? Como a água é polar, ela se orienta
e acaba envolvendo os polos, né? Então, isso força com que o cloro, por ser muito eletronegativo, roube o íon do elemento hidrogênio. Força o que a gente chama de ionização. Por que isso? Deixa eu pegar aqui nossa luz. Vamos imaginar o seguinte. Vamos escrever aqui. Vamos tentar. Ó, nós temos o hidrogênio e ele está ligado. Desculpem, mas na lousa escrever é bem complicadinho. Com o Cl, certo? O que a gente pode ver aqui? Ó? É uma ligação, tá? É uma ligação covalente. O que quer dizer isso? Um elétron do hidrogênio é compartilhado com um elétron do cloro. Então, aí eles conseguem chegar a um nível de energia mais baixo e eles ficam estáveis, né? Mas é uma molécula. A ligação é covalente. Quando eles são colocados dentro ou em contato com H2O, a água ela vai ser polar, né? Vamos tentar aqui escrever aqui a água de forma diferente, mostrar de forma diferente. O H está ligado no oxigênio, a gente já viu isso, né? A ligação covalente dos dois hidrogênios com oxigênio. Só que aqui na região, deixa eu botar uma outra cor. Aqui na região do oxigênio, né, nós vamos ter um caráter negativo, um polo negativo. Enquanto que aqui na região dos hidrogênios, nós vamos ter um caráter positivo. Por quê? Porque os elétrons vão estar mais voltados da ligação para o oxigênio. Por quê, professor? Porque ele tem um caráter polar, mais eletronegativo no oxigênio, a tendência é ele atrair para perto dele os pares de elétrons da ligação. Como nós temos, então, essa força polar, o que vai acontecer? Vai forçar com que o cloro saia com o elétron do hidrogênio. Então, deixa eu. Deixa eu então limpar aqui só para a gente mostrar isso. O que vai acontecer? O HCl, então, como a gente viu na presença da água, vai separar H mais Cl menos, tá? Só que quando eu tenho esses íons formados, as moléculas de água vão se orientar e vão envolver. Elas são as moléculas de água que vão separar esses íons. Então, vamos representar aqui a grosso modo, então, né? Vamos imaginar aqui que aqui nós temos o hidrogênio, né? E aqui nós vamos ter o cloro. Vejam, então ele está menos e aqui o H+, né? Vou representar simbolicamente, né? Então, deixa eu representar assim como sendo a água. O que vai acontecer? Vejam bem, aqui, ó, como é positivo, o polo negativo da água vai se orientar em relação ao íon positivo. Então, o que acontece. Estou tentando.
Vou copiar e colar, se eu conseguir. Agora. E aí, nós vamos envolver essa molécula com esses. Vou diminuir só um pouquinho aqui. Essas moléculas vão envolver completamente o íon positivo, assim como, né, ela vai envolver o íon negativo. Vamos deixar assim, então, com 6. Vou não dá para selecionar. Agora vamos fazer o mesmo aqui para o. Deixa eu apagar aquilo ali. Vejam só, depois eu já vou colocar aqui os íons também. Vamos imaginar que é isso aqui. Vou dar mais um pouquinho aqui. Não posso esquecer, no positivo, né, no positivo vão estar voltados os polos negativos da água. Enquanto que lá no negativo, né, no cloro, vão estar voltados a parte positiva da água. Então, o hidrogênio da água vai estar envolvendo o cloro, enquanto que o oxigênio da água vai estar envolvendo o hidrogênio. Esses polos da água é que vão forçar a separação, tá certo? Eles é que vão forçar a acontecer essa separação entre os íons. Então, quando a gente fala, a gente tem que imaginar isso, que é tridimensional, né? Nós vivemos num mundo tridimensional. Então, é como se envolvesse completamente, formasse um glóbulo ao redor de cada um desses íons. E temos que lembrar também que as dimensões são micros, não são nem microscópicas, são menores que o nano, né? Nanoscópico, vamos dizer assim. Bom, então, quando a gente fala em ácido, é porque nós vamos ter a liberação desse íon aqui em solução de água, que é o H+, não posso esquecer isso, tá? Deixa eu... Vou limpar esse frame. Eu falei, então, que esse ácido, ó, o HCl, né, ele vai, em presença da água, até vamos mudar aqui. Ele, vamos dizer que é junto com a água, né, mais o H2O, ele vai liberar o H3O+, mais o Cl-.
menos. Isso aqui é o mais correto para representarmos. Mas por que, professor? Porque eu tenho que lembrar o seguinte, o hidrogênio, ele só tem um próton e só tem um elétron. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando ele perde o elétron dele, ele fica carente de energia elétrica negativa. E ele vai pegar isso na água, ó. Lembrando, né, que a água é a ligação covalente entre os dois hidrogênios e o oxigênio. O oxigênio vai ter dois pares de elétrons não ligantes, por isso que ele é tão eletronegativo, ele atrai os elétrons ali para ele. O que vai acontecer? O outro hidrogênio ele vai se juntar aqui nessa molécula de água e ele vai formar o íon hidrônio. Então, essa molécula toda aqui vai ter uma carga mais, por quê? Porque tem esse hidrogênio que não tem elétrons e está se aproveitando desse par de elétrons do oxigênio. Então, é por isso, ou nós representamos da forma de H3 ou mais, ou simplificadamente podemos representar na forma de H+. Então, depende, pode aparecer as duas maneiras, tá? Mas o correto é isso aqui. Vamos voltar, então, lá para a nossa sala. Bom, nós temos, então, um grupo, né? Por isso que a gente chama de funcional. Essa função que a gente chama de ácido são todas aquelas substâncias que vão apresentar o hidrogênio ionizado. Então, aqui, ó, o HCl, em presença de água, libera o H+, ó, tá de forma simplificada, mais o cloreto, que é o ânion do ácido clorídrico. Bom, aqui nós temos outros exemplos. Nós temos o ácido nítrico, que é o HNO3. Vejam, agora já tem oxigênio. Nós temos dois tipos de ácidos, eu já vou falar depois na classificação. Quais são? Os ácidos que não têm oxigênio e os ácidos que têm oxigênio. Então, o ácido nítrico libera o H+, e libera o íon nitrato. O ácido carbônico libera o H+, e tem o íon bicarbonato, né, o ânion. Vejam, ele tem dois hidrogênios. O íon bicarbonato, ele também libera o segundo hidrogênio, então fica H+, mais o íon carbonato. O ácido sulfúrico tem dois hidrogênios ionizáveis e ele pode liberar os dois. Aqui a gente só mostrou que pode ser parcial. Aqui também podia ter duas etapas, mas da forma geral, ele fica 2H+, mais o íon sulfato. Bom, mas como é que nós vamos classificar os ácidos? Nós classificamos os ácidos, primeiro, pela quantidade de hidrogênio ionizáveis. Quantos hidrogênios eles vão liberar? Então, nós temos os monoácidos, só tem um hidrogênio ionizável. É o exemplo do ácido cianídrico, ó, libera um H3 ou mais, que é daquela forma que eu mostrei para vocês a correta. O ácido nítrico reage com a água, formando HO3, H3 ou mais, e liberando nitrato. Temos os diácidos, são aqueles que têm dois hidrogênios ionizáveis. Ó, tem dois aqui, ó. Então, ele pode liberar os dois hidrogênios ionizados. Os triácidos, como o nome já diz, tem 3 hidrogênios ionizáveis. Pode liberar até 3 H3 ou mais. Tetrácidos, pode liberar 4. Só tem que tomar cuidado, porque nós temos 2 exceções, que são justamente essas aqui que estão mostradas. O ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. Tá? Essas são 2 exceções. Apesar de ele mostrar 3 hidrogênios, ele só libera no máximo 2 desses hidrogênios. E lá no hipofosforoso, apesar de ter 3, ele só libera apenas
um hidrogênio ionizado. Então, só tem essas duas exceções para esses ácidos inorgânicos. Os outros, né, eles vão liberar a quantidade que nós temos ali. Claro, existe o que a gente diz que o primeiro hidrogênio ionizável sai com muita facilidade. O segundo já é mais difícil. O terceiro, mais ainda, e assim por diante. Bom, quanto à presença de oxigênio, como é que nós vamos classificar os ácidos? Quando nós não temos oxigênio, nós chamamos de hidrácidos. É só o hidrogênio e um elemento diferente de oxigênio. Ácido clorídrico, ácido cianídrico, ácido sulfídrico, ácido ferricianídrico e assim por diante, né? Não tem oxigênio. E quando aparece o oxigênio, nós chamamos de oxiácidos, porque daí, ó, aparece o oxigênio na fórmula. HNO3, H2CO3, H2SO4, H3PO4, que é o ácido fosfórico, sulfúrico, carbônico, nítrico, aqui. Olhe bem isso. Vamos voltar para a nossa lousa aqui. Deixa eu limpar o frame aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, que daí eu consigo trabalhar um pouco mais. Vejam só. Vamos pegar ali, ó, o HCl. O HCl é a ligação do H com o Cl. Devido ao o hidrogênio ser muito eletronegativo, ele vai, quando misturado com água, ele que vai atrair os elétrons e vai separar o H+ do cloreto. Agora, quando eu falo de um oxiácido, por exemplo, né, o HNO3, o que vai acontecer aqui? Agora eu tenho que perceber que eu tenho 3 elementos. O hidrogênio geralmente vai estar ligado, ó, no oxigênio. Mas como, professor? Quem precisa fazer mais ligação? Aqui, inclusive, ó, eu estou relembrando lá o assunto de ligações químicas, né? De como montar as fórmulas. Quem precisa fazer mais ligação? Vamos ver cada elemento. Ó. O hidrogênio só tem um elétron, precisa de um para chegar a 2. O O tem 6 na última camada. Para completar, ele precisa chegar a 8. Então, 2 ligações precisa cada oxigênio. E o nitrogênio está na família 5, ele precisa de 3 ligações para chegar a 8. Então, a gente começa por ele. Nitrogênio. O nitrogênio, então, ó, tem um par de elétrons não ligantes, e as outras ligações, vejam bem, as outras ligações ele vai fazer com esses oxigênios. Vou apagar aqui. Então, olhem como é que vai funcionar. Dupla O, simples, O negativo. Aí vocês vão me dizer assim, professor, mas olha só o N está fazendo mais do que 3. O senhor falou que ele estava na 5, né? Sim, ele estava na 5. Mas aqui, o N, ele não segue a regra do octeto. Mas é desta forma que a gente vai representar a sua forma. Professor, por que não segue a regra do octeto? Porque ele precisava fazer só 3 ligações. E ele fez 5. Mas é porque ele está na forma de HNO3. Já tem um outro ácido muito parecido com ele, só que é o HNO2. Vejam bem, começa pelo N. Então, o N vai fazer uma dupla com um O, simples com outro O, que faz uma simples com um H. Não estou mostrando aqui geometria, tá? Porque se fosse mostrar geometria, teria que ser diferente. Por quê? Porque tem um par de elétrons lá no N, ó. Vou botar o par de elétrons aqui, N. Desloca as ligações do plano, né? E aí nós teríamos isso aqui como geometria, ó. Ia ser angular, né? Vai formar um ângulo aqui,
tá? Então, aqui eu só estou mostrando pura e simplesmente para a gente as ligações. Tem o par de elétrons não ligantes aqui. Olha, esse nitrogênio aqui do ácido nitroso, ele segue a regra do octeto. Diferente do companheiro dele lá de cima, ó, que não segue a regra do octeto, porque daí esse par de elétrons faz ligação com um dos oxigênios. Só estou já escrevendo aqui para a gente relembrar os conceitos de ligação, tá? Bom, vamos voltar lá para a nossa sala. Essa divisão de hidrácido e oxiácido é muito importante para dar os nomes, e a gente vai ver. Mas existe uma outra classificação ainda, é quanto ao número de elementos. Se só tem 2 elementos nesse ácido, a gente chama de binário. Se tem 3, ternário. Se tem 4, quaternário. Se tiver mais do que 4, daí a gente chama de polielementos, né? Mas essa geralmente a gente chega até aqui no quaternário. Bom, o grau de ionização. Lembra que eu falei para vocês lá no começo da nossa aula, ali quando a gente começou a falar dos ácidos, que eles sofrem ionização, são moléculas que, em virtude de ter uma associação com a água, acabam liberando íons, né? Quando a gente fala em grau de ionização é quanto destas moléculas de ácido sofrem realmente ionização. E aí, nós classificamos em ácidos fortes, moderados e fracos. Como é que a gente define isso? É o que a gente define através de um alfa. Olha só, então, todos os ácidos que nós chamamos de fortes são aqueles que têm um alfa maior ou igual a 50%. Quer dizer que mais de 50% das moléculas desse ácido vão sofrer ionização. Tá? Já, quem a gente pode classificar aqui? O HCl, né? O ácido sulfúrico, o ácido, que mais? Ácido clórico, ácido perclórico. Moderado. Moderado é aquele que está entre 5%, né, e entre 50%. Então, quem está nesse meio termo, nós chamamos de moderado. É o caso do ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele tem apenas 27%, né, de grau de ionização, de alfa. Isso quer dizer o quê? Que se a gente colocar 100 moléculas dentro de um recipiente de água, apenas 27 moléculas desse ácido vão sofrer ionização, vão liberar o H+, né, e o ânion. As outras 73% vão se manter na mesma forma, né, não vão sofrer ionização. E os ácidos fracos são aqueles que têm um alfa menor ou igual a 5%. Veja, né, o carbono... Professor? Oi. Desculpa interferir. Tem alguma maneira de a gente fazer o cálculo do alfa? Tem. Eu já vou falar sobre isso, tá? Ok, obrigada. Tem. Olha só, o H2CO3, o ácido carbônico, ele tem um alfa de 0,2%. Isso quer dizer o quê? Que apenas 0,2% vai sofrer ionização. Os outros 99,8% vão ficar na forma de moléculas de ácido carbônico. Tá? Bom, como é que eu vou identificar quem é ácido forte, quem é ácido fraco, né? Como é que eu vou identificar isso? Eu vou identificar pelos ácidos, pelos tipos de ácidos que nós temos, se ele é hidrácido ou se ele é oxiácido, tá? Então, vejam só, os hidrácidos. Nos hidrácidos eu tenho que somente os ácidos ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico serão os fortes.
Os demais, né, serão fracos, moderados e fracos. Somente o ácido fluorídrico, ele é moderado. Os outros todos serão fracos. Tá? Então, nos hidrácidos é só lembrar, ó, clorídrico, bromídrico e iodídrico, fortes. Fluorídrico é moderado, o restante todos fracos. Já para os oxiácidos, eu calculo, como a gente já acabou de ver, né? Oxiácido é quando tem oxigênio. Tem hidrogênio, um elemento central, e o oxigênio. Eu pego, então, e faço uma continha, pegando o número de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis. E aí a gente consegue uma numeração que vai de 0 a 3. Tá? Então, vejam só aqui, ó. O 0 é para fraco, né? O ácido bórico tem 3 menos 3 deu 0, fraco. Ácido fosfórico, 4 menos 3, 1, ácido moderado. Ácido sulfúrico, 4 menos 2, dá 2, um ácido forte. E o muito forte, né, que é o caso do ácido perclórico, 4 menos 1 dá 3, ácido muito forte. Como é que a gente calcula esse alfa? Deixa eu limpar meu frame aqui. O alfa, né, que é o grau de ionização, é a gente pegar o número de moléculas do ácido que sofreram ionização, vamos dizer assim, eu vou representar pelo H+, tá? E vou dividir pelo número de moléculas que a gente colocou lá, ó, antes dessa ionização. Dessa forma a gente calcula. A gente sabe qual é vezes 100, né, para a gente saber em porcentagem, tá? Essa é a maneira. Professor, mas e como é que eu posso, no laboratório, fazer isso? Primeiro, eu tenho que determinar qual é a concentração de H+. Tá? Se eu souber essa concentração aqui, eu posso determinar, porque eu sei qual é o ácido que eu vou estar usando, né? Então, a gente consegue lidar bem com isso. Bom, e no vinho? No vinho tem esses ácidos inorgânicos? Não. Não tem esses ácidos inorgânicos. A grande maioria da parte ácida do vinho, do mosto, são os ácidos orgânicos. Ácido tartárico, um pouco de ácido cítrico, ácido málico, né? Pós-fermentação malolática, ácido lático. Esses são os ácidos que nós vamos encontrar no vinho. Eles são ácidos orgânicos. A grande maioria dos ácidos orgânicos são fracas. Ou seja, tem um alfa menor ou igual a 5%. É isso que vocês vão encontrar. Bom, mas eu não vou entrar em detalhe nos ácidos orgânicos, porque isso vocês vão ver com a professora Mariana Sanches, né? Estão vendo, né? Eu acho que vocês têm aula toda sexta-feira, né? Então, eu vou deixar para ela falar das características desses ácidos, ou o que são os ácidos orgânicos, né? Em outro momento, daí até a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Nós estamos falando de ácidos inorgânicos. Então, vamos voltar lá para o nosso... Opa! Bom, como é que a gente vai dar o nome? Vocês viram que eu mostrava as fórmulas e dava o nome, né? Mostrava os nomes. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, depende também se ele é um hidrácido ou um oxiácido. Se ele for só um hidrácido, eu vou começar pelo ácido, porque o ácido vai indicar o H, né? O H+. O nome do elemento formador, né? Terminado em hídrico. Aqui tem um exemplo, ó, ácido com o HCl, né? O ácido é do H, o cloro, né, que forma, claro, eu vou tirar o O, vai ficar clorídrico. Cuidado, o enxofre, né, não ficaria enxofídrico,
É porque vem do nome em latim. O nome em latim do enxofre é sulfur. Por isso que fica ácido sulfídrico. Alguns autores chamam esses elementos pelo ânion deles. O ânion do Cl é o cloreto, e chamam de cloreto de hidrogênio. A nomenclatura oficial é assim, ácido clorídrico, mas também não está errado chamar de cloreto de hidrogênio, tá? Mesma coisa para o ácido sulfídrico, sulfeto de hidrogênio. Não está errado, mas essa é a nomenclatura que a gente usa para os ácidos. A HCN, ó, CN é o ciano, né, o cianeto, né? Então, aqui ele vira ácido cianídrico, tá certo? Então, eu peço que vocês atentem para isso. Os oxiácidos. Como é que funcionam os oxiácidos? O oxiácido tem que cuidar com o elemento central. Por quê? Porque dependendo do elemento central, ele pode ter mais do que um número de oxidação. Já vou falar sobre o número de oxidação. Então, ó, existem, no caso do carbono e do boro, eles só formam um único tipo de ácido. É o ácido carbônico, inorgânico, tá? E ácido bórico. Então, o nome deles é assim, terminado em ico. Ácido carbônico, ácido bórico. Agora, tem elementos, como é o caso do enxofre, ó, que ele pode ter um NOx variável. NOx é a contribuição dele em ligação. Então, vejam que ele pode estar ligado com 3 oxigênios ou com 4 oxigênios. Quem tem o maior NOx termina em ico. Quem tem o menor NOx termina em oso. Ah, professor, como é que eu vou ver isso? Pela quantidade de oxigênio que está ligado. Essa é a maneira mais fácil de você identificar aqui, ó, ácido nitroso, ácido nítrico. Quem tem maior, termina em ico. Quem tem menor número, oso, tá? E tem aqueles que podem formar mais do que dois ácidos diferentes. É o caso, por exemplo, da família 7A, né? A família 7, cloro, bromo e iodo, tá? Então, ó, da mesma forma, quem tem o maior NOx termina em ico, mas o maior de todos é per, antes do nome, ico. Depois vem só o ácido, o nome do elemento ico, nome do elemento oso, nome do elemento hipuoso. Então, vejam aqui pelas formas, vocês vão identificar já o que eu estou falando, ó. HClO4 é o que tem maior número de oxigênio, porque pode ser o HClO3, HClO2, HClO. Então, ó, ácido perclórico, ácido clórico, ácido cloroso, ácido hipocloroso. Hipo é muito abaixo, hiper é muito acima, tá? Esse número de NOx, tá, gente, a gente vai falar, vou falar rapidamente para vocês sobre isso. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar aqui, vou começar com uma bem mais simples, HCl. O H geralmente é -1, o NOx dele. Bom, se ele é -1 aqui, o cloro tem que ser mais 1. O H é mais 1. O cloro tem que ser -1. Ah, professor, mas por quê? Porque a soma dos NOx dos elementos numa molécula tem que dar sempre 0. Se for um íon, tem que dar a carga do íon. Mas nesse caso, ó, H e Cl. Então, o H geralmente é mais 1, o cloro vai ser -1. Ah, mas e se tivermos agora, por exemplo, ó, HClO? O H geralmente é mais 1, o O geralmente é -2. Então, aqui o cloro, ó, X. Não sei, porque do elemento central a gente tem que fazer a continha aqui, ó. Então, a soma tem que dar sempre 0 numa molécula. Então, a gente tem como descobrir o X, ó, porque -2 tem que dar 0. Então, olha só, quanto que tem que ser o X para dar 0?
O X aqui tem que ser mais 1. Então, olha só como o cloro de menos 1, agora ele está se comportando com mais 1. Então, o elemento central, no caso do cloro aí, ele pode variar esse NOx. Por exemplo, aqui no O2, ó, H mais 1, X menos 2. Não esquece, ó, quando tem um número atrás, tem que multiplicar. Então, aqui só tem um H, é mais 1. Aqui é X. Como tem 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Então, quanto que tem que ser o X para dar zero? Porque tem menos agora, menos 4. Então, o X aqui tem que ser mais 3. Então, é dessa forma que a gente encontra esse número de oxidação desses elementos. Então, quando a gente vai ali para nossa olhar aqui, ó, dessa forma que a gente consegue identificar esse NOx, tá? Aqui mostrando, ó, o ácido sulfúrico, né? Tem o HSO4. O do meio não sei, o S não sei, mas o O geralmente é menos 2, o H geralmente mais 1. Então, 2 vezes mais 1 dá mais 2. O S é X. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, quanto que tem que ser o X para que a molécula fique zero? Tem que ser mais 6. Então, mais 2 mais 6 menos 8 tem que dar zero. Então, tem uma regrinha que a gente pode até identificar aqui, ó. Só cuide com o carbono e o boro, que daí ele não entra nessa, ele vai entrar aqui nessas regras aqui, né, do ICO. Mas, aqueles que são variáveis, eles vão respeitar essa configuração aqui. Então, ácido per, o NOx sempre vai ser mais 7. Então, ácido per-ico, ácido perclórico, ácido periódico, ácido perbrômico. Ácido mais ico, aí pode ser ácido sulfúrico, ácido clórico, ácido brômico, ácido nítrico. Ácido ioso, ácido cloroso, ácido bromoso, ácido nitroso, ácido sulfuroso. E ácido hipooso, ácido hipocloroso, ácido hipobromoso, ácido hipoiodoso, tá? Então, esses são alguns exemplos que encaixam aqui nessa regra. Aqui ele dá mais alguns exemplos, não esquecendo que, né, as exceções dessa regra, como eu já falei, ó, é o ácido carbônico, ácido bórico. Essas são as únicas exceções, porque o NOx do elemento central, ó, é mais 4 mais 3, né? E aí não confundir, né? Porque aqui, ó, na regra, ó, mais 4 seria uso. Então, e aqui ele sempre vai ser carbônico, tá? Não confunda aqui com esse elemento. Aqui alguns ácidos importantes, né? Ácido sulfúrico, um dos ácidos mais importantes que a gente tem na nossa sociedade. Por quê? Porque nós usamos bastante em laboratório, usamos bastante em sínteses de moléculas e substâncias, né, importantes para a nossa comodidade, né? Usamos em baterias, usamos, pode não parecer, mas a gente usa também em alimentos, não na forma de ácido sulfúrico, mas na forma de sulfato. Então, reage o ácido sulfúrico com outra substância para usar esse sulfato, ou para clarear, ou para, sabe, para refinar materiais. Então, a gente usa o ácido sulfúrico. O ácido clorídrico, não preciso nem dizer, né? O ácido clorídrico, ele é muito importante. Para começar, ele já faz parte do nosso organismo, né? Vamos dizer assim, que promove uma das primeiras reações. Só não é a primeira, porque as enzimas dentro que nós temos na nossa saliva já ajudam a quebrar certos alimentos, né? E quando chega no estômago, é esse ácido que vai dar o primeiro combate, né? Ou vamos dizer assim, para a primeira frente de reações para que os alimentos sejam quebrados em unidades mais simples e nosso organismo possa, então, absorver, né? Tem no estômago,
muito utilizado em produtos de limpeza, encontrado também para fazer reações, né, determinação de basicidade, né, porque reage, né, com certos materiais, formação de sais, tá? Alguns sais diferentes do sal de cozinha, que não precisa fazer reação para gerar o sal de cozinha, porque é só pegar no mar, né? Então, mas ele é muito importante. Para limpeza desde na construção civil, né, quando está acabando uma obra, tem lá excesso de massa, joga o ácido, porque daí ele vai limpar o excesso e vai deixar tudo muito limpo. Na indústria também, que utiliza muito ferro, né, ele limpa, né, a superfície, né, ele ajuda a limpar. Tanto que ele é vendido como ácido impuro, ele é vendido como ácido muriático. O ácido nítrico é um líquido incolor, fumegante, ele ataca violentamente tecidos animais e vegetais, então tem que ter muito cuidado quando manuseia com esse material. O ácido sulfúrico, né, também é muito forte, né, então ele pode provocar reações muito fortes, né. O ácido nítrico é muito utilizado para a síntese de substâncias orgânicas, né, nitrocompostos, né. O ácido fosfórico ele é usado como acidulante de refrigerantes, né, de bebidas. Então, o ácido sulfúrico ele é muito utilizado na indústria de alimentos, né? Ele vai acidular Coca-Cola, vamos dizer assim, não Coca-Cola, todos os que são de cola, vamos dizer assim, né? Pode olhar o rótulo, ele vai dizer lá, acidulante INS 338. Ele não vai dizer que é ácido fosfórico, ele vai dizer isso aqui, tá? Então, ele esconde que nós estamos ingerindo essa parte ácida. Por isso que faz mal, né? O uso contínuo aí de anos, né, vai provocar problemas no nosso organismo, né? Bom, eu falei também, né, que o ácido sulfúrico, ele é desidratante, né? Vejam bem, vou pegar uma molécula orgânica agora, não entrar nesse detalhe, mas vou pegar uma molécula orgânica para a gente entender bem. Deixa eu limpar aqui o meu frame. O açúcar, né, a glicose, é C6, H22O11. H22O. Será? C12, H22O11. C12, H22O11 ou Não, essa que está falando é a sacarose. É a sacarose? Essa aqui é a sacarose. É a sacarose. Certo. Mas eu vou pegar ela aqui só para a gente entender uma coisa aqui, ó. Observe o seguinte. Qual é a fórmula da água? H2O, né? A sacarose, a glicose, manose, todos eles fazem parte de um grupo chamado carboidrato, certo? Não é isso? Então, se a gente olhar essa molécula aqui, ó, e a gente pode simplificar. Como simplificar? Ó? Se a gente colocar assim, ó, 12 H2O. Tá vendo aqui, ó? Até vamos... Peraí, vou colocar assim. C12, H2O. Olha quanto nós temos aqui, ó. 22 dividido por 2 a quanto? 11. Então, por que o ácido sulfúrico ele é um ácido muito desidratante? Porque ele vai chegar nesses
desses carboidratos, ou também chamados hidratos de carbono, que é a mesma coisa, né? Só que a gente chama de carboidratos. Ele vai roubar essas moléculas de água dessa substância e vai deixar somente o carvão. Se vocês olharem no YouTube, isso, C6H12O6, exatamente, eu ia chegar lá, mas bem, pegamos essa caroça. Se você olhar no YouTube, se você colocar o açúcar, tem lá, mostram lá, botam em Becker e colocam o ácido sulfúrico dentro, cresce o carvão, porque o ácido sulfúrico vai roubar essas moléculas de água. Por isso que é perigoso quando você manuseia esses ácidos, porque eles podem atacar a pele. Claro, a gente não tem somente, né, carboidratos, mas nós temos moléculas que são a base de carbono e tem também, né, água. Tá? Então, por isso, cuidado. Esses ácidos inorgânicos, eles são muito reativos. Então, tem que tomar cuidado quando manusear esses materiais. Opa, vamos botar. Bom, então aqui a gente encerra a parte de ácido. Outra classe muito importante é a função base. Lembra que quando a gente começou a falar do ácido, eu falei da questão da ionização? Pois é, aqui nós vamos falar da dissociação. Ah, professor, mas por que agora é dissociação e não é ionização? Simples. Porque agora nós vamos ter o que nós chamamos de substâncias iônicas. Lá nos ácidos, eles eram moleculares. Ligação covalente. Aqui nos hidróxidos, vou pegar, por exemplo, o NaOH. O hidróxido de sódio. Né? O hidróxido de sódio, ele é formado pelo íon Na+, e pelo íon hidróxido, tá? OH-. Tá certo? Então, são substâncias iônicas, tá? São substâncias iônicas. Essas substâncias iônicas, esses íons, quando misturados com água, eles vão sofrer o que a gente chama de dissociação, porque é só a separação dos íons. E quem é que vai fazer essa separação? As moléculas de água. As moléculas de água é que separam esses íons, tá? Então, o hidróxido de sódio, NaOH, em presença de água, separa o íon sódio e o íon hidróxido. Hidróxido de amônio libera o íon amônio e o íon hidróxido. Hidróxido de cálcio, o íon cálcio 2+, e 2 moléculas de hidróxido. Então, vejam, a dissociação é porque já é uma substância iônica. Quando a substância for molecular e libera íons em presença de água, a gente chama de ionização. Por isso tem que tomar muito cuidado, tá? Então, os hidróxidos, eles sofrem esse fenômeno chamado de dissociação. A dissociação sempre é o processo que vai acontecer com substâncias iônicas. Qual é a característica básica, né, dos hidróxidos? Eles vão apresentar um sabor cáustico, né? Também tem, muitas vezes o pessoal diz que ele tem aquela capacidade adstringente. Adstringente quer dizer que dá travada na língua, né? É uma característica muito vista, né, no vinho, mas não por causa dos hidróxidos, mas por causa dos taninos, tá? Então, bom, então, como eu estava falando para vocês, deixa eu voltar aqui para a nossa... Aí nós temos esse sabor adstringente, sabor cáustico, dá essa travada, né?
Só que, claro, os hidróxidos nós não vamos colocar na boca, nós não vamos, né, colocar na pele. Na pele, inclusive, a gente sente, né, que ele muda a textura da nossa pele, justamente por causa dessa característica. Por quê? Porque são substâncias também que são perigosas, então a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente manuseia essas substâncias puras. Elas estriam a matéria orgânica, por quê? Porque vai reagir, né, com essa matéria orgânica, vai tirar a umidade, provocar uma alteração, por isso que é imprescindível, quando você usar com esse material, usar luva, proteção, para não causar nenhum problema. Vejam, lá os ácidos, eles descoravam a solução alcoólica de fenolftaleína, deixavam ela incolor. Já as bases vão deixar ela vermelha, né? Vão deixar ela com a cor rosada, né? Fúcsia, aí como vocês quiserem chamar. Neutralizam os ácidos formando sal e água. Tá? Então, o ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido, vice-versa. Bom, nós classificamos as bases quanto ao número de hidroxilas. Então, pode ser chamadas de monobase, quando só tem uma hidroxila que a gente verifica na sua fórmula. Cuidado, o hidróxido de amônio o amônio é o único cátion, tá? Que é diferente dos metálicos, né? E tem 5 átomos na sua composição. Mas o que eu conto é a hidroxila. De base, então, é quando tem 2, vai apresentar 2 hidroxilas, tribase 3 e tetrabase, né? Nós temos 4, e é o caso, por exemplo, do hidróxido de chumbo ou hidróxido de estanho. Quanto à força, da mesma maneira que a gente analisa os ácidos quanto ao grau de ionização, a mesma coisa é aqui, só que aqui é grau de dissociação, tá? Bases fortes. Quem são as bases fortes? São aquelas que são formadas por elementos da família do grupo 1. Quem está no grupo 1? Sódio, potássio, lítio, césio, rubídio. E do grupo 2, cálcio, magnésio, bário. Todas as outras bases nós vamos chamar de fracas. São elas o hidróxido de amônio e os hidróxidos dos outros metais, hidróxido de zinco, chumbo, lítio, ferro, ferro, alumínio, tá? São bases fracas. Tanto que algumas dessas bases, inclusive, são utilizadas para tratamento de água, porque pega-se um sal que tenham esses cátions, né, como o ferro ou o alumínio, joga nesta água, vai formar os hidróxidos, hidróxido de ferro ou hidróxido de alumínio, e ele vai aglutinar, ele vai ser usado como um floculante, ele aglutina aquelas partículas que estão em solução, ficam pesadas e aí elas vão decantar. Então, é uma maneira de você limpar, purificar a água, né? Muito usado em tratamento de água ou tratamento de efluentes nas empresas, né? Quanto à solubilidade, aí quando a gente fala em solubilidade, aí nós temos uma divisão, ó, hidróxido de amônio, hidróxido de sódio, potássio, lítio e amônio, eles vão ser bases solúveis. Hidróxido de cálcio, de bário, já são pouco solúveis, e as demais vão ser todas insolúveis, tá? Pouco solúveis. Nomenclatura. A nomenclatura, ela é bem simples, é hidróxido e o nome do cátion. Principalmente para aqueles cátions que só tem um único NOx, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, e assim por diante. Agora, quando o cátion ele pode gerar 2 íons diferentes, né? Por exemplo, o ferro pode ser o ferro 2+ ou o ferro 3+. O ferro o chumbo 2 ou chumbo 4, né? Ouro 1, ouro 3. Então, aí a gente tem que ver
qual é o cátion que está presente. Como que a gente vai identificar? Através do número de hidroxilas, tá? Então, é o caso do ferro aqui, ó. Eu tenho o hidróxido de ferro 2, ou ferroso. Eu posso indicar pelo número do cátion, da carga do cátion. Hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, tá? Ah, professor, mas qual que eu vou utilizar? Aquela que você achar mais fácil de usar. Ou você indica o NOx do cátion pelo numeral romano, ou você usa oso e ico, tá? O chumbo, vejam só aqui o chumbo, né? O chumbo pode ser hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Cuidado, porque o chumbo vem do latim também, a nomenclatura. Então, no latim, o chumbo é plumbum. Então, ele vai virar plumboso, para quando é 2, e plúmbico, para quando ele é 4. Tá? Então, é isso que eu peço a vocês que tenham esse cuidado. É simples, tá? Na hora de dar o nome, pode confundir com esses elementos aqui de transição, né? Ferro, chumbo, o cádmio, né? Mas é hidróxido e o nome do elemento, tá? Detalhe, como a gente falou ali, a capacidade de reagir com o ácido para formar, neutralizando o ácido, né, formando sal e água. A gente vai falar dos sais e a gente já vai entrar nesse detalhe. Vamos pegar aqui, ó, o hidróxido de sódio, né, que é o mais conhecido, né? E se ele reagir com o HCl, olha só, o HCl, o que vai acontecer? Vou pegar aqui um branco. Esse hidróxido reage com o H e daí ele vai formar água. O que sobrou? Sobrou o Na, que é mais, né? Que é mais. E vai sobrar o Cl, que no caso que tem característica negativa. E ele vai formar, então, o quê? Lembre-se, para montar a fórmula é sempre primeiro o que é positivo, depois o ânion, né, que é o negativo. Então, ele formou quem? O cloreto de sódio. Porque ele reage, foi a reação do hidróxido de sódio com o ácido clorídrico. Tá? Vamos voltar lá, então. Justamente agora é a função sal. Então, vejam, o sal é justamente o resultado, né, um dos produtos da neutralização de um ácido com uma base. Então, aqui, justamente mostrando isso, ó, o hidróxido de sódio, né, com o HCl. Essa reação, geralmente, é conhecida como reação de neutralização, ou reação de salificação, porque o produto é uma formação de sal. Neutralização, porque é o hidrogênio neutralizando o hidróxido, gerando a água. Tá? Então, o ânion do ácido mais o cátion da base vão formar o sal. Certo? O hidrogênio do ácido mais o hidróxido da base vão formar a água. E, claro, se a gente quiser ter o sal como objetivo, depois é só evaporar a água e a gente está com o sal puro ali, né? Bom, sais. Os sais, eles vão ter uma nomenclatura que é derivada do ácido, tá? Então, ó, eu tenho que lembrar lá, ó, que o sufixo do ácido, dos ácidos inorgânicos, eles poderiam ser... Só um momentinho, gente. Deixa eu hidratar aqui a minha garganta. Vejam só, poderiam ser daqueles chamados hidrácidos, então eles terminavam sempre em hídrico, ou dos oxiácidos, que poderiam ser ico ou oso. Já quando eles vão formar o sal, né,
a gente vai mudar essa nomenclatura do sufixo. Quem era hídrico vai virar eto. Quem era ico vira ato. Quem era oso vai virar ito. Aí, quando o pessoal estuda para vestibular, para fazer Enem, para as coisas, né? Pessoas ensinam lá em cursinho, né? No terceiro ano, tem a musiquinha, tem poema, né? Tanto que é o teimoso na fazenda do Pedrico Barreto, um teimoso mosquito pousou no bico do pato. Que é para lembrar essas coisas, né? Mas para nós não vem ao caso. Vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente vai dar um nome, então. Imagine que o ácido de origem foi o ácido clorídrico. Lembrem, o hídrico vira eto, então o que vai importar para o sal é o cloreto, ele que vai se ligar com o cátion e vai formar o sal. Então, cloreto, se for junto com sódio, cloreto de sódio. Se for junto com um potássio, cloreto de potássio. Se for junto com um amônio, cloreto de amônio, e assim por diante. O sulfúrico, só para pegar os exemplos, né? Ó, o ácido sulfúrico terminava em ico. Então, o ânion dele, que é o SO4 2-, vai virar o sulfato. Sulfato de cálcio, sulfato de potássio, sulfato de sódio, com quem ele estiver ligado. O ácido nitroso. O ácido nitroso, o ânion é o NO2-. Então, o oso vira ito, então ele vai virar o nitrito. Se ele tiver com potássio, nitrito de potássio. Se ele tiver com sódio, nitrito de sódio. Se ele tiver com cálcio, nitrito de cálcio, assim por diante. Então, é dessa forma que a gente vai dar o nome para os sais. A gente tem que saber de qual ânion que ele vem, de qual ácido, né? Não podemos esquecer dos cátions. Aqui tem uma tabelinha, então, justamente para ajudar isso. Gente, o nosso objetivo, né, com as aulas de Química Geral e Inorgânica, não é fazer vocês, como é que se diz, decorarem nada. A gente sabe que decora hoje e amanhã o cérebro vomita, né? Quer dizer, o vômito dele é o esquecimento. Ele esqueceu tudo, não é isso. Por isso que a gente está colocando aqui os materiais, ó, para que você possa ter para consultar. Aqui são os cátions. E aqui nós temos tabelas de ânions, ó, dos mais variados ânions, né? Dos ânions com oxigênio, sem oxigênio, tá? É justamente para que vocês consultem esse material. Para quem não sabe, para cada livro que a gente tem aqui, ó, aqui nesse lado aqui, tem uma engrenagemzinha. Se você clicar aqui, ó, você pode imprimir o capítulo ou pode imprimir o livro todo. Se você clicar aqui, ó, ou esse capítulo, pode imprimir o livro todo. Ele vai vir aqui, ó. Então, deixa eu ampliar aqui, ó. Ele está mostrando aqui, ó, função sal. Então, nós temos o capítulo, né, o índice mostrando o que é o sal, a nomenclatura, classificação, solubilidade, principais sais e suas aplicações. Você pode ter tudo isso aqui, ó, como material de consulta. Você pode baixar isso aqui. Aí você tem que, olha, ele vai mostrando tudo aqui certinho. E aqui no final, né, tem todo o material aqui. Você pode aqui, ó, imprimir o livro. E ele vai colocar em PDF, né? Ó, imprimir o livro. Salvar como PDF, você escolhe isso. E ele faz isso, então, você pode ter esse material. Você pode fazer para qualquer material, qualquer livro que nós tivermos aqui dentro. Se ficar melhor para você estudar, baixe esses livros, né, para você fazer as suas leituras, tá? Então, essas tabelas aqui são justamente para vocês consultarem, né? Ah, professor, como é que eu vou saber qual é o cátion? Depende do ânion que está ligado, né? Vou pegar aqui, vamos pegar a nossa lousa aqui. Deixa eu limpar aqui o meu frame aqui. Vamos imaginar que eu tenho digamos, esse sal aqui, ó. Deixa eu mudar aqui.
Primeira coisa que eu tenho que identificar, esse cara aqui é o fosfato, né? Ó, é o PO4. Ah, professor, mas como é que eu vou saber isso? Vai lá, pega a sua tabelinha, PO4. Vai procurar o PO4. Cadê o PO4? Nossa, perdi. Bivalentes. N2, SO3. Cadê o P? Não tá aqui nessa tabela. Que bonito. Achei um furo, ó, vê, ó. Ele é o fosfato, né? Perclorato, nitrogênio. Não tá mesmo, ó. Bom, vamos escrever lá para vocês não perderem. Esse cara aqui, ó, é o PO4 menos 3. Ele é chamado de fosfato. Ah, professor, mas por que é o fosfato? Porque ele vem do ácido fosfórico. Ele vem desse ácido aqui, ó, que é o ácido fosfórico. Então, o íco vira átomo. Então, ó, ele é menos 3. Até vou colocar aqui, ó, ele é menos 3. Mas quantos grupos fosfato nós temos? 2. Então, faz a continha, ó. 3 vezes 2 dá 6, dá menos 6. Então, o conjunto dos cátions tem que ser mais 6. Opa, então cada ferro tem que ser mais 3. Certo? Até eu acho que aqui eu nem precisava o 2, né? Porque está igual. Então, o ferro aqui é mais 3. Agora, cuidado, porque pode ter isso aqui, ó. Agora mudou, né? Aqui eu sei que é menos 3, a gente acabou de ver. E aqui tem 3, então aqui tem que ser mais 2. Então, isso que você pode encontrar. Você tem que ir identificando, né? Se não consegue identificar pelo cátion, identifique pelo ânion, tá? Que mais que a gente pode falar ainda? Nomes, né? Como é que é o nome desse cara aqui? Fosfato, né? Ó, fosfato de ferro, a carga dele, 3. Então, esse cara aqui é o fosfato de ferro, carga dele é 3. Pode colocar o numeral romano. Esse aqui já é diferente, ó, é o fosfato de ferro. Qual que é o NOx dele? Olha, o NOx dele é mais 2, então eu vou colocar o numeral romano 2. Se você quiser usar o ozoico, fosfato férrico, maior NOx, fosfato ferroso, o menor NOx. Né? Inclusive, tem pessoas que têm problema com, deixa eu limpar, com de anemia, né? E usam um sal de ferro, né? Porque anemia é carência de ferro no sangue, né? E usam uma substância que é ferroso, é ferro mais 2, que é justamente essa substância aqui. Esse cara aqui, ó, é SO4. SO4 é o sulfato. Sulfato ferroso. Tanto que o médico, quando ele identifica que a pessoa está com anemia, geralmente ele vai receitar isso aqui. Sulfato, porque veio do ácido sulfúrico, botou um L aqui, sulfato ferroso, ou sulfato de ferro
2, tá? Os sais já são muito importantes, principalmente para agricultura. A própria enologia vai precisar de sais, tá? Porque pensa bem, para transformar o vinho, o mosto em vinho, você vai usar leveduras. Só que as leveduras vão usar lá o combustível, que são os açúcares, né? Mas você tem que também colocar outros nutrientes, tem que colocar sais, tem que colocar outros nutrientes à base de nitrogênio para que as células da levedura possam crescer, né? A colônia dela que ela vai crescer para poder consumir todo aquele açúcar. Então tem que colocar um pouco de sal lá, alguns sais específicos, né? Na agricultura, por que é importante? Porque tem que pensar que as plantas estão retirando sais minerais do solo. Então, se você utiliza, né, cultiva lá, e não repõe esses sais minerais, né, provoca um problema sério. Tem que repor esses sais porque as novas plantas vão precisar retirar esses minerais, porque elas vão utilizar no seu metabolismo, né? Bom, então a classificação do sal. A classificação do sal, a gente pode começar com o sal neutro. O que seria um sal neutro? Ele veio de uma neutralização total entre o ácido e a base. Como assim total? Todos os hidrogênios do ácido são neutralizados por todas as hidroxilas da base. Vejam aqui tem um exemplo, ó, um ácido monoácido com uma dibase. Tenho 2 hidroxilas na base, então por isso que ele tem um 2 aqui, ó, ele tem 2 moléculas de ácido para neutralizar completamente. Então fica neutralização total. Então o nome do sal é, nesse caso aqui, clorato de cálcio. Somente, né? Mas nós também podemos ter o sal básico, ou hidroxissal. O que são esses? É que são aquelas bases que foram neutralizadas parcialmente. Olha o hidróxido de cálcio de novo aqui, ó. Tem 2 hidroxilas, mas aqui foi usado somente uma molécula de ácido, né? 1 mol de ácido. Então, o que vai acontecer? Somente uma hidroxila vai ser neutralizada. Então, o que ele formou? Ele formou um cloreto básico, ou monobásico, né, de cálcio, ou cloreto ou hidroxicloreto de base, de cálcio, né, no caso. Assim como nós temos o sal básico, eu posso ter o sal ácido. Aqui é um exemplo, ó, o ácido carbônico tem 2 hidrogênios e usa só 1 mol de hidroxila. Então, ele vai formar o quê? Ó? Somente um dos hidrogênios vai ser neutralizado. Aqui, ó, é o carbonato monoácido de sódio, ou hidrogênio carbonato de sódio. Nesse caso aqui, também pode ser chamado de bicarbonato de sódio, muito utilizado, né? Bicarbonato aí tem infinitas aplicações, inclusive na cozinha, né? Sais duplos ou misto, nesse caso, é quando eu tenho cátions diferentes, né, mais do que um cátion no sal, ou mais do que um ânion. Exemplo aqui, quando eu tenho 2 cátions, né, o sulfato de sódio e lítio. Né, nitrato, ou brometo nitrato, né, de cálcio, ou nitrato brometo de cálcio. Aqui a ordem não influencia muito, não. E, por último, nós temos o que a gente chama de sais hidratados. Sais hidratados é que apresentam dentro do seu retículo cristalino moléculas de água. Geralmente, essas moléculas de água, elas hidratam o cátion. Sulfato de cobre, pentahidratado. Ó. Como é que vai estar demonstrado, né, essa forma? Ela vai ter um pontinho aqui, ó. Esse pontinho não quer dizer multiplicação, quer dizer que além da molécula do sal aqui, ó, eu tenho junto com essa molécula 5, nesse caso aqui, né, 5 moléculas de água. Então, dependendo do sal, pode estar desidratado, pode estar
pentaidratado, hexaidratado, dodecaidratado. Ele vai indicar o número de moléculas que estão fazendo parte do retículo cristalino. Tá? Esse sulfato de cobre pentaidratado, só para ter uma ideia, ele é azul, tá? Os cristais são azuis. Quando você aquece ele até retirar todas essas moléculas de água do retículo cristalino, ele passa a ser branco. Ele perde as moléculas de água, ele fica branco. Então, o sulfato de cálcio hidratado, ele vai ser azul por causa das moléculas de água dentro do seu retículo cristalino. Bom, e a solubilidade? Para saber solubilidade, aí a gente tem uma tabela aqui que vai mostrar bem isso. Ó. Vejam só, nitratos, acetatos, são todos solúveis, não tem exceção. Alcalinos, aí estou falando do cátion, aqui são os ânions, estou falando do cátion. Alcalinos, que são aqueles da família 1, ou do grupo 1. O íon amônio, são todos solúveis, independente de com quem eles estão ligados. Cloretos, brometos e iodetos, eles são, na sua grande maioria, solúveis. Só não vão ser solúveis com esses três cátions aqui. Prata, né, o Ag+, o mercúrio e o chumbo. Então, quando tiver cloreto, brometo e iodeto com esses elementos aqui, eles não vão ser solúveis, né, vão ser precipitados. Sulfatos, na sua grande maioria, serão solúveis, com exceção de quem? Dos elementos aqui, ó, cálcio, do cátion cálcio, estrôncio, bário e o chumbo. Eles vão formar precipitado quando se juntar com o sulfato. Sulfetos, na sua grande maioria, são insolúveis. Aí aqui tem aqueles que são solúveis. Quem são eles? O grupo 1, que é a família 1A, sódio, lítio, potássio, césio, rubídio. Família 2, né, que são o cálcio, estrôncio e o bário, e o amônio. Tá? Então, esses são solúveis. A grande maioria, depois, são insolúveis. E os carbonatos e fosfatos somente são solúveis o de sódio, potássio e amônio. Todos os outros vão ser insolúveis, tá? Por isso, né, que nós temos carbonatos, os carbonatos estão na forma de sólidos, né, são rochas. O calcário, né, é um exemplo de carbonatos, né, o mármore é um exemplo de carbonato, né, justamente porque eles são insolúveis. Alguns dos principais sais, né, cloreto de sódio não podia deixar de mostrar, né, ele é o mais utilizado, né, ele aqui está mostrando um retículo cristalino dele, vejam que ele está num cubo de face centrada, né, ele é o principal componente do sal de cozinha, por quê? Porque nosso organismo precisa dele. Claro que o exagero vai causar problemas de saúde, né, hipertensão, mas o sódio, juntamente com o potássio, formam o que a gente chama de bomba de sódio e potássio, que é o que faz você se movimentar, né, a movimentação muscular. Tá? Fluoreto de sódio, o fluoreto de sódio, ele é muito utilizado para prevenção de cáries dentárias, né? Mas ele é uma substância, um sal tóxico, tá? Então tem que ser usado de uma forma bem cuidadosa. Muitos dentistas, inclusive, não utilizam mais, né? Justamente por causa da toxicidade dele. Né? Esse flúor, né? Esse fluoreto de sódio, ele aparece muito como um subproduto, né, da produção de alumínio, né, então eles tentaram achar aí uma maneira de utilizar esse subproduto que, né, estavam se acumulando às toneladas, né, então começaram a colocar isso como tratamento de água, mas já está em desuso, tá? Nitrato de potássio também chamado de salitre do Chile, né?
ele é um dos componentes da pólvora, né? Então, salitre mais carvão mais enxofre, você consegue a pólvora, né? Além disso, o nitrato do Chile também é muito utilizado para usado como conservante, né? Principalmente nos embutidos. Carbonato de sódio, também conhecido como barrilha, é muito utilizado tanto no tratamento de água, fabricação de sabão, corante, papel, vidro, tá? É muito utilizado. Então, além de uma areia selecionada, eles colocam também a adição de barrilha, tá? Para ajudar como fundente, né? Para poder baixar a temperatura, né? Em que o vidro vai ser feito, né? Bicarbonato, né? O bicarbonato de sódio, ele é usado como antiácido estomacal, mas também é muito utilizado como fermento químico, né? Além do bicarbonato de sódio, também temos o bicarbonato de amônio, né? Mas esse é um dos mais utilizados. Também pode ser utilizado como no extintor, né, em pó. Por quê? Porque daí não vai liberar na reação o gás carbônico, principalmente para aqueles incêndios que têm origem elétrica, né? Você não vai poder jogar água, né? Senão a água conduz corrente elétrica, né? Vai pegar em você, né? Então, usa-se o extintor de pó químico, né? O carbonato, como eu falei, né? O carbonato de cálcio, lembra que eu falei que ele é insolúvel, né? É só para a gente ver aqui os diferentes tipos de mármore, porque por que ele tem essas texturas diferentes, né? Branco Carrara, Travertino. Claro, não é porque ele não é puro, mas é porque como o mármore é uma rocha metamórfica, né? Também tem inclusões, né? E acaba formando esses desenhos diferentes, essas texturas diferentes, né? Sulfato de cálcio ele é muito utilizado, né? A forma anilha usado para imobilização de membros, né, quebrados, mas também pode ser usado para formar giz, né? Sulfatos anhidros. Oi, pode falar, Karine. Não, professor, uma questão, pelo menos na área farmacêutica, eu trabalho lá na farmácia com carbonato de cálcio, e não sei se pelo processo de refento, ele é pouco solúvel na água, mas ele solubiliza. Será que é por essa questão de realmente pode estar fino e refinado? Pode ser. Tá? Veja só, o anidro, ele já vai ser um pouquinho insolúvel, tá? Não é que esse vai ser solúvel, né? Mas é porque ele vai absorver a água, ele vai virar o hidratado, né? Mas ele solubiliza um pouco, não é muito, né? Porque a solubilidade dele é baixa do sulfato de cálcio, né? E aí o que você vai ter é Aí, uma. no caso, Aí, no caso, depende da quantidade do soluto. Então, se colocar bastante água, aí pode ser que ele pegue a água, na verdade, e Sim, ele solubilize. exatamente. Entendi. Tá? Por isso que Uhum, geralmente entendi. a gente utiliza na forma de massas, né? Para que ele vai absorver pouco, né? Fosfato de cálcio, nós temos ele no nosso corpo, tá? Na forma de osso, né? De dente, né? O fosfato de cálcio, ele são os principais componentes que dão estrutura, né, aos nossos ossos, né? Também é muito utilizado na agricultura, principalmente para como aditivo, né, para tanto o carbonato de cálcio como o fosfato, tá? Para melhorar, né, as condições do solo para as plantas, né? Correção, né? Correção de pH e tudo mais, né? Bom, então a gente encerra aqui a parte dos sais. Veja, já falamos de três, falta uma. Já está acabando, gente. Qual que é essa última? É a função óxido. O nome já está dizendo, né? Óxido.
vem do oxigênio, né? O oxigênio é o principal elemento. Vejam, nós falamos dos ácidos, são aqueles que têm o hidrogênio, liberam hidrogênio, né? Então, começa com hidrogênio, HCl, HBr, H3PO4 e assim por diante. Falamos das bases, porque liberam a hidroxila, o H-. Falamos dos sais, que é o resultado entre a neutralização do ácido com a base. E, por último, nós temos os óxidos. Os óxidos são compostos binários, quer dizer, só tem dois elementos, e um é o oxigênio. Então, aqui alguns exemplos, né? O CO2, o Na2O, o Fe3O4. Vejam que esses são compostos que só tem dois elementos e um é o oxigênio. Fórmula geral, eu tenho, então, um elemento que vai ser um cátion, né? Um cátion ligado ao oxigênio. Não somente um cátion, né? Pode ser um não metal, né? Por quê? Ou pode ser um óxido iônico, que está ligado o oxigênio com o metal, ou pode ser um óxido não metálico, né? Ou pode ser molecular, que daí é o oxigênio ligado com um não metal. Vejam, então, o oxigênio, geralmente, ele vai ter NOx-2. Então, a carga do elemento que estiver ligado com ele vai ter que neutralizar esses dois negativos, né? Como o caso do óxido de magnésio, ó. A carga do magnésio é +2. Por isso, deixa eu pegar aqui a minha lousa, por isso que se a gente tiver um elemento como o sódio, olha só, ele é +1. Então, se eu ligar ele com o óxido, o que vai acontecer? Ele vai formar o óxido de sódio, né? Só que, ó, o óxido de sódio é esse. Quer dizer, eu preciso de 2 sódios para poder neutralizar um óxido. Mostrando de outra forma, ó, o sódio tem uma carga positiva. Mas o oxigênio, ele tem 2 cargas negativas. Uma só não funciona. Preciso de 2 sódios, e aí sim, ó, ele vai neutralizar a outra carga positiva. Por isso, ó, Na2, oxigênio, né? O óxido de sódio, tá? E se tiver um cátion com mais 3, né? O caso do alumínio. O alumínio é +3. Então, se eu pegar e ligar ele com o óxido, ele vai formar o óxido de alumínio. Vejam, mas o que vai acontecer aqui, ó? Al2O3. Porque eu vou precisar de 3 oxigênios para neutralizar 2 alumínios, 2 cátions alumínios, né? Ó, porque é +3. Vejam que o total das cargas negativas tem que ser o total das cargas positivas. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Bom, os óxidos vão se dividir, como eu falei, nos óxidos de ametais, quer dizer, dos não metálicos, né? Aqui, ó, o gás carbônico, né? O dióxido de carbono, o trióxido de enxofre. Esses ditos, né, que são feitos pelos não metálicos, né? Os óxidos não metálicos, de não metais, eles têm uma característica de serem óxidos ácidos. Por quê? Porque se eles se juntarem com água, eles vão formar os ácidos. Vejam bem. E se eu pegar esse óxido não metálico e reagir com a base, ele vai formar um sal mais água. Por isso que a gente diz que os óxidos não metálicos são ácidos. O mesmo acontece, por exemplo, com o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre é o SO3. Se eu juntar ele com a água, olhe bem, ele vai formar o H2SO4, o ácido sulfúrico. Então, justamente por causa dessa característica de ser ácido. Um outro
óxido de enxofre é o dióxido de enxofre. Se eu juntar ele com água, ele também vai formar um ácido, que vai ser o ácido sulfuroso, que é o SO3, H2SO3, tá? Vejam bem, locais que fazem extração de carvão mineral, ou que processam, aliás, o carvão mineral, queimam, né? Formam coque, queimam isso em termoelétricas. Eles acabam liberando esses compostos aqui. Por quê? Porque tem enxofre também nesses depósitos, né? E aí acaba liberando no ar, e no ar tem umidade, e acaba provocando, né, o que a gente chama de chuva ácida, justamente por causa dessa reação dos óxidos não metálicos, né, com a água. Não só em locais que só processam, né, o carvão mineral, né, mas também em regiões que tem um processo industrial muito forte, muito grande. Geralmente acontece próximos de refinarias de petróleo, né, polos petroquímicos. Então, essas empresas, elas têm que fazer um trabalho hoje, né, graças à legislação, de filtração desses gases para não ocorrer justamente essa chuva dita ácida, né? Bom, nós temos também os óxidos de metais, né? Quer dizer, que daí o elemento ligado no oxigênio vai ser um metal. Eles vão ter uma característica já básica, né? Porque se reagir com água, vai formar uma base, um hidróxido, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de ferro. E se reagir com ácido, vai formar um sal e água, tá? Então, esses óxidos metálicos têm essa característica, é o contrário dos não metálicos, né? Os óxidos neutros, daí, eles não vão se comportar nem como ácido, nem como básico. Aí nós temos aqui os três, ó, o monóxido de carbono, o monóxido de dinitrogênio, ou óxido nitroso, e o monóxido de nitrogênio, né, ou óxido nítrico. Esses são três exemplos de óxidos neutros. Eles não vão reagir com água formando ácido, não vão reagir com uma base formando sal. Temos também os ditos óxidos anfóteros. O que vem a ser esses óxidos anfóteros? Óxido anfótero é aquele que tem um comportamento dual. Ele tanto pode reagir com ácido formando sal e água, tanto pode reagir com base formando sal e água, tá? Então, é o caso aqui, ó, por exemplo, do óxido de zinco, como do óxido de alumínio. Eles têm esse comportamento dual, né? Aqui, só para mostrar para vocês, ó, o óxido de zinco, ele pode reagir com o ácido sulfúrico, formando sulfato de zinco e água. O óxido de alumínio pode reagir com ácido clorídrico, formando cloreto de alumínio e água. Mas eles também podem reagir com bases, formando, então, um sal, ó, zincato de sódio e água. E o alumínio com hidróxido de potássio, ó, o aluminato de potássio e água, tá? Então, por isso que a gente diz que eles são anfóteros, eles têm a capacidade de reagir com os dois, tá? E aqui tem mais alguns exemplos disso que a gente acabou de falar. Bom, como é que é a nomenclatura? Como é que eu vou dar o nome para os óxidos? Se ele for de não metal, a grande maioria, eu tenho que indicar a quantidade dos elementos que estão presentes. Então, vou indicar a quantidade de óxido, quantidade de oxigênio que eu tenho, e em alguns momentos a quantidade de não metal. Então, por exemplo, aqui, ó, um oxigênio, monóxido de carbono. Só tem um, não preciso indicar daí desse elemento. Dióxido de carbono. Monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio. Aqui, ó, eu tenho 2 nitrogênios ligados em um oxigênio. Aí é monóxido de nitrogênio, tem que indicar.
pentóxido de nitrogênio. Vejam, isso aqui é só para os não metais. Heptóxido de dicloro, pentóxido de difósforo e assim por diante, tá? Se for metálico, é simplesmente óxido e o nome desse metal. Lembre-se, se esse metal for lá dos metais de transição, que podem gerar dois cátions diferentes, aí você vai ter que indicar o ICOOS ou o número do NOx desse elemento, tá? Mas se ele for da família 1, da família 2, a prato, zinco, o alumínio, não tem problema. É óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de prata e assim por diante. No caso do ferro, ele pode formar dois tipos. Então, é óxido ferroso, óxido de ferro 2, óxido férrico, óxido de ferro 3. Tá? Como a gente já falou lá nos sais, da mesma forma, nos hidróxidos. Tá? Eu tenho que indicar. Eu, particularmente, indico a vocês usarem a numeração romana, tá? Para indicar isso. Bom, gente, então, essas são as quatro funções que eu falei para vocês, né? 4 funções inorgânicas. Então, nós temos uma atividade. Essa atividade, deixa eu já entrar aqui, ó. Aqui está a atividade. Vocês vão ter que, aqui você vai classificar, você vai identificar se é ácido, base, sal ou óxido. Aqui você vai dar o nome para as substâncias. Se é base, hidróxido de tal, se é ácido, ácido tal, se é sal, qual é o sal, né? Cloreto, brometo, iodeto tal, e se vai ser óxido de tal, né? E aqui embaixo você vai indicar qual é a fórmula da substância. São 3 questões, tá? Você vai escrever, vai fazer isso num arquivo, vai colocar, pode ser só a resposta, ou pode colocar o item e a resposta, e depois você vai enviar, tá? Enviar aqui para a gente poder avaliar. Então, essa é a tarefa de vocês, tá? Recomendo que se já viu algum que já conhece o nome, já vá anotando. Professor, eu estou com o celular, o que eu faço? Escreva no seu caderno, tire a foto, envie a foto. Se tiver que enviar 2, 3, 4, se não me engano, está configurado para até 20 envios, tá? Não tem problema. Só numere qual é a questão, tá? 1A, 2A, 3A, para não perder ficar mais fácil a correção. Ok? Então, química geral. Então, é isso, tá? Hoje, então, nós estamos aqui falando das funções inorgânicas. Lembrando, hoje encerra o prazo para entrega das atividades da tabela e das ligações químicas. Tá? Não esqueçam. A aula de hoje, então, o prazo é até quarta-feira que vem. Então, quarta-feira que vem, encerra-se o prazo para entrega dessa atividade aqui. Tá ok? Deixa eu ver se está tudo ok mesmo. 7 dias, 8 horas. Tá? Para fazer essa tarefa. É isso aí. Ok? Dúvida? Professor, Diga. só para confirmar, ali no quarto da primeira semana, tem 1, 2, 3, tem a quarta. Ali não tem nada, né? Que o meu está aparecendo recuperação, é isso mesmo. É isso mesmo. É legal, meu. Tá. Porque beleza. Essa recuperação, eu só vou colocar aqui a prova, né? Depois que eu souber que vai ter alguém precisando fazer, né? Então, eu vou fazer, a correção lá das tarefas, da 1, 2 e 3, né? Por isso que a tarefa 3 ainda não foi entregue, né? Tem um limite até hoje. E aí, eu vou avisar, tá? Eu vou entrar em contato com as pessoas, ó. Você não alcançou 6 pontos, né? Então, você tem que fazer a recuperação. Ok? Tá certo. Muito obrigado. De nada. Então, ó,
nós já falamos da avaliação 2, o item 1 e o item 2. O item 1 foi ligações, o item 2 é hoje, que a gente está falando de funções. O item 3 vai ser reações, tá? E aí fecha a avaliação 2. Aí nós vamos falar de termoquímica, cinética e equilíbrio, tá? E aí vai fechar a avaliação 3, né? Tá certo? É isso. Então, hoje nós estamos aqui falando das funções. Tranquilo? Dúvidas? Talvez apareçam durante a leitura, mas qualquer coisa eu já falo sempre, mande lá no grupo. O grupo também, gente, ó, é uma maneira da gente trocar, além de trocar informações, avisos, mas também trocar conhecimento, tá? Então, o grupo é importante para isso. Não é só para a gente colocar, né, piadas ou coisa parecida mesmo, porque nesse grupo nem pode, né? É justamente para a gente trocar experiências, avisos, né, sobre o que nós estamos fazendo, tirar dúvidas. Então, por isso eu sempre estou aqui reafirmando. Quem tiver dúvida, pode colocar no grupo. Ah, professor, mas eu não me sinto à vontade. Então, clica lá no meu nome e fala diretamente comigo, tá? Desde que não seja lá, né, depois das 9 da noite, né, meia-noite, mesmo porque eu não vou estar acordado, né? Então, pode perguntar, gente, pergunte. Se eu não puder responder naquele momento, mas eu vou lhe dar uma resposta, nem que eu mande uma figura, nem que eu abra uma sala, combine com você, abra uma sala para lhe explicar, para tirar suas dúvidas. Não deixe ficar dúvidas, tá? Tá certo? Se não temos dúvidas agora, eu agradeço, né? Muito obrigado, né, por estarem aqui nessa nossa web aula e espero vocês na próxima semana. Como eu falei, qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá certo, professor. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.